A paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos de forma grandemente. Lembrando que a aula de hoje será Cristologia, a doutrina de Cristo. E vamos falar sobre a agonia de Jesus no Getsêmani. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 43, diz que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lembrando que a hematidrose é um fenômeno muito raro. Por isso, acontece a cada 10 ou 100 milhões de pessoas um único caso. Mas como isso é possível? Vamos entender uma coisa. Primeiro, o lado psicológico. A pressão que Jesus estava passando era muito grande. Por isso que quando ele chama os discípulos para orar lá no Monte Getsêmani, e ele inicia essa oração chamando esses discípulos, e ele começa ali orando, e Lucas relata que nessa oração Jesus percebe e entende o que era a pressão psicológica que ele iria passar a seguir. Por quê? Ele entende dessa forma. Quando ele chama esses discípulos para orar com ele levanta-se nessa oração e há um tiro de pedra, como diz Lucas, ou seja, cerca de 100 metros. Ele dobra o seu joelho e coloca a face no pó para orar. Só que aí tem um detalhe interessante. Os judeus não oram dessa forma. Os judeus têm o costume de orar em pé. Por isso que nessa oração com os discípulos, Jesus já sentiu o peso da cruz, o peso da sua morte e o peso do pecado de toda a humanidade que estava sobre ele. E sentindo toda essa pressão, quando ele levanta da oração e vai a um tiro de pedra, a cerca de 100 metros, orar, e ele cai de joelhos no chão. Por quê? Porque a pressão psicológica sobre Jesus era tão grande, porque ele estava carregando o pecado de toda a humanidade que estava sobre ele. Por isso que Isaías diz que o pecado que estava sobre os seus ombros, que ele carregava na verdade, fez com que ele sentisse toda essa opressão. Então, tratando do lado psicológico, uma pessoa que sabe que outras estão dependendo dela e que vidas dependem dele, isso gera uma pressão psicológica muito grande. No caso de Jesus, sabendo que a morte estava se aproximando dele ali, isso gerou uma pressão muito grande, um terror tomou conta de Jesus. Quando ele inicia a sua oração, afastando dos discípulos, percebemos uma coisa, que nesse momento é onde vai acontecer que quando ele dobra os seus joelhos, caindo sobre o chão, a pressão fez tremer as suas pernas. O seu corpo, na verdade, já estava sentindo calafrios. É nesse instante que o seu corpo sente essa falta de estabilidade e ao cair no chão de joelhos, ele coloca o seu rosto ali em pó e começa a clamar a Deus. Lucas relata que Jesus faz a oração seguidas a Deus, dizendo: se possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? É claro, dentro de um ponto de vista cristológico, vamos dizer que naquele momento, enquanto Jesus orava intensamente, poderíamos dizer que Jesus estava vendo a morte aproximando-se dele. E esse fenômeno, a Bíblia narra dizendo que Jesus entrou em agonia. Se formos tratar do processo da agonia, todos os médicos vão concordar que uma pessoa, quando está em estado de agonia, ele está antecipando a morte. É como se alguém estivesse vendo a morte vindo ao seu encontro. Poderíamos dizer que Jesus estava sentindo a mesma coisa. E é nesse instante que Jesus entra em agonia. E o que é agonia? Os batimentos cardíacos, ele acelera. O suor, ele passa a transformar-se em frio, provocando, na verdade, calafrios em Jesus. E o mais interessante disso, Jesus, naquele momento, dessa intensidade de ansiedade que ele estava vivendo, Jesus poderia ter tido ali mesmo uma grande convulsão. Por quê? Porque a pressão era muito grande sobre ele naquele instante. Ele sabia que se ele fracassasse naquele momento, toda a humanidade estaria perdida. Então, nesse exato momento, Jesus ora intensamente. Quando ele vê a morte se aproximando, ele entra nesse estado de agonia, ou seja, o seu coração acelerou demais. Isso poderia ter provocado nele uma grande convulsão e ter levado ele à morte ali mesmo. Por quê? A intensidade psicológica de Jesus era muito grande. Ele já estava sofrendo de forma psicológica, um emocional dele estava realmente a zero. Ele sabia que deveria suportar tudo aquilo por toda a humanidade. E aí então Lucas, como era médico, ele relata dizendo que Jesus ora intensamente e o seu suor transforma em grandes gotas de sangue. Vamos entender isso aí. Primeiro, nós sabemos que quando transpiramos,
Nós vamos dizer que o suor, através dos poros, ele rompe a nossa pele. Só que embaixo existem glândulas sudoríparas, que são veias finíssimas, que estão logo ali abaixo também. E o que acontece? O que acontece é o seguinte: por essa pressão psicológica que Jesus estava passando, as veias finíssimas de Jesus, que estavam debaixo das glândulas, se rompem, ou seja, ela explode. A pressão foi tão grande que as veias de Jesus explodiram. Em vez de, quando os poros se abriram, em vez de sair o suor, foi o sangue de Jesus que começou a jorrar na sua pele, na sua epiderme, que é a camada superficial da pele de Jesus. Então Lucas, como era médico, ele disse que o suor de Jesus transformou-se em sangue. Ou seja, o que o Lucas estava dizendo, não era mais o suor saindo pelos poros, mas sim o sangue das veias finíssimas que estava abaixo da pele de Jesus, que se romperam. E aí dá o que nós chamamos de hematidrose. E foi nesse exato momento que Jesus começou aí a jorrar sangue, ou seja, a pressão psicológica em Jesus fez explodir as suas veias finíssimas que estão sobre a pele. E por causa disso aconteceu esse fenômeno chamado hematidrose. Isaías diz que o castigo que estava sobre nós, ele carregou sobre as suas costas, ou seja, entendendo que Jesus tinha uma grande responsabilidade sobre todo mundo, sobre toda a igreja. Então ele entende que naquele momento ele precisava suportar aquela dor, aquela angústia. E se a gente analisar de um ponto de vista espiritual, poderíamos dizer que nesse momento, enquanto Jesus orava de forma intensa, os demônios apareciam em sua volta. Ou seja, Jesus estava vendo. Vale lembrar uma coisa, que os demônios são espirituais. Quando Deus abre os nossos olhos para as coisas espirituais, também podemos ver. Naquele momento, Jesus estava vendo. Poderíamos até dizer, dentro de uma analogia aqui da minha fala, que de um ponto de vista espiritual, os demônios pareciam estar em volta, observando aquele fracasso que seria de Jesus, quando ele fala para Deus: se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí Jesus, ele entende o que foi profetizado há 670 anos pelo profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 2 e o versículo 3, que diz: e descerá sobre ele os 7 Espíritos do Senhor. E dentro desses 7 Espíritos, você que está acompanhando pela Bíblia, vai perceber uma coisa. O versículo 3 diz assim: e deleitar-se-á no temor do Senhor. O temor do Senhor, que é um dos Espíritos que desceria sobre Jesus, vale lembrar, temor não é ter medo, temor é obedecer. E o versículo 3 estava dizendo: Jesus terá prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Por isso que ele fala no Getsemane: não faça a minha vontade, mas faça a sua vontade. Ou seja, vamos resumir aqui essa pequena mensagem. Naquele momento, Jesus estava orando, Jesus estava dizendo para ele mesmo, Jesus estava dizendo para Deus, Jesus estava dizendo para os demônios: vai valer a pena esse sofrimento. Talvez o diabo estivesse ali próximo dizendo para Jesus: olha, fulano, ciclano e beltrano, eles não merecem o seu sangue, eles não merecem o seu sacrifício. Você que está ouvindo essa mensagem, foi por você que Satanás disse que você não merecia, que nós não merecemos aquele sangue puro. Mas Jesus olhava para os demônios em sua volta e dizia: vai valer a pena esse sacrifício. Cada gota de sangue derramada de Jesus naquele momento, Jesus dizia: vai valer a pena um dia a nação, um dia os cristãos, um dia aquele cujas vozes serão alcançadas pelo testemunho de Cristo vão entender esse sacrifício e vão dizer: obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sangue derramado naquele exato momento. E nessa oração, vou dizer uma coisa para você aqui. Nessa oração, Jesus travou uma verdadeira batalha espiritual. Talvez você não compreende, talvez os seus olhos não estejam abertos ainda. Talvez o que Jesus disse para Pedro: quando tu te converter, Pedro, vai entender o que eu estou te dizendo agora. Deixa eu falar de forma mais clara. Quando você vai a um templo, quando você dobra o seu joelho, quando você inicia a sua oração para aquele culto acontecer, é nesse exato momento que está acontecendo a verdadeira batalha, a verdadeira guerra espiritual.
Talvez os nossos olhos não estejam vendo, mas isso está acontecendo ao tempo inteiro. É por isso que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, para guardar e livrar de todo mal. Quando você estiver orando, lembre-se, você está travando uma verdadeira batalha espiritual. Interceda, não tenha medo, insista, persevere na sua oração. É por isso que nesse momento, quando Jesus estava de forma tão intensa orando, a Bíblia diz que desceu anjos e confortou ele nesse momento. Vamos entender uma coisa? Quando um amigo se aproxima de nós em um momento difícil da nossa vida, o que ele diz? Tenha fé, se esforce, tenha ânimo, isso logo vai passar. É o que o anjo foi confortar Jesus dizendo: você vai salvar toda a humanidade. O mundo inteiro vai lembrar desse momento. O mundo inteiro vai glorificar o seu nome, porque isso é um memorial para toda a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida. E quero lembrar, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, aperta o sininho lá e Deus com certeza vai abençoar a sua vida de forma maravilhosa. Deus abençoe em nome de Jesus.